paz a todos, que a paz esteja contigo. A saudação de paz em nome de Jesus Cristo, ao qual nesta manhã venho, em nome dele, para anunciar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus para os filhos do reino, e também as más novas para os filhos da ira, filhos da perdição. Pois assim diante de Deus existem os filhos de Deus, os filhos da ira, os filhos da perdição, os filhos do reino. Quem é você diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Filho de Deus ou filho da ira? Porque a Bíblia fala que todo aquele que permanece transgredindo, permanece distante de Jesus Cristo, e sobre ele permanece a ira de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada, é luz para os pés, para os caminhos daqueles que andam com Jesus Cristo, o Senhor. E bem-aventurados são os que ouvem, praticam a palavra de Deus. Mais do que felizes são os que praticam a palavra de Deus, porque o tempo está próximo, o tempo está se cumprindo. O dia vem se aproximando. Prepara-te para se encontrar com Deus. No livro de Mateus, no capítulo 3, naquele dia, apareceu o João Batista no deserto da Judéia, pregando arrependimento, dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Sabemos que esse foi o que preparou o caminho. E Jesus, ele veio. E o caminho é Jesus Cristo. O caminho deve estar preparado para se encontrar com Deus. Prepara seu coração, aplanai os vossos caminhos, direitai vossas veredas para se encontrar com o Senhor Deus. Aquele João era uma voz que clamava no deserto e dizia aos homens: preparem o caminho. Muitas vezes o deserto é o coração vazio de Deus, como o deserto. E muitas pessoas têm um coração vazio de Deus e cheios de iniquidade, mas Deus certamente anuncia aos homens que venham se arrepender, para que venham os tempos do refrigério por meio de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos. A mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, ela consiste em arrepender-se dos pecados. Esse é o princípio do Evangelho: arrepender-se e converter-se para que possa alcançar a salvação. O intuito do Evangelho não é adquirir uma religião, fazer parte de uma denominação e ser salvo. Esse não é o intuito do Evangelho, nunca foi o intuito do Evangelho dividir pessoas, agrupar pessoas num lugar, mas Jesus, ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. Da mesma forma, assim muitos estão perecendo, como pereceu no passado a geração de Noé, como foi o juízo de Deus do passado com Sodoma e Gomorra, quando Deus fez a torre de Siloé cair sobre 18 homens, e assim por vice-versa. Quando não entrou na terra prometida, o povo do Egito, que caminhava no deserto por 40 anos, muitas pessoas estão privadas da graça de Deus, estão distantes da promessa de Deus. Infelizmente nem todos entrarão na terra prometida, porque infelizmente tem se desviado da verdade, infelizmente tem se desviado para iniquidade, erros de idolatria, como de feitiçaria, como de embriaguez, homens adúlteros, fornicadores, mentirosos, irreconciliáveis, assim estão com Deus. Por isso é anunciado que se arrependa, porque chegará o dia em que todos estarão diante de Deus para o acerto de contas, para prestar conta de suas ações.
Esse João que pregava, preparando o caminho para o Senhor, anunciava a mesma coisa que Jesus está anunciando, que se arrependam para que sejam remidos de seus pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ele ia ter com Jerusalém, toda a Judéia, toda a província, ao Jordão. Ou seja, pregava a toda a sua nação, em tempo oportuno e fora de tempo, tanto para os que queriam como para os que não queriam. O Evangelho não é uma oferta para aqueles que querem, mas o Senhor Deus anunciou tanto a gregos como romanos, egípcios, judeus, ou seja, independente da cultura, independente da tradição, do dogma, da doutrina. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Esse mesmo João pregava o Evangelho a judeus, a toda a Judéia, e eram batizados, confessando seus pecados no Rio Jordão. Ou seja, eram batizados confessando seus pecados. E as pessoas, elas confessam seus pecados, e muitas vezes elas não deixam seus pecados, o que na verdade é um grande erro. Confessam seus pecados e não deixam seus pecados. Aí confessam para Deus e depois continuam cometendo as mesmas coisas. Isso não é arrependimento, isso é engano. Arrependimento não é isso, mas isso é um engano. Confessar o pecado e não deixar é um grande caminho de tropeço, é um caminho para a condenação, é um caminho para o castigo eterno. O Provérbios, ele diz que aqueles que encobrem seus pecados nunca prosperarão, mas aqueles que os confessam e deixam, alcançam a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela, a cada dia, ela se renova. Mas se confessando seus pecados e não deixando, um dia a misericórdia ela vai vir contra você em forma de juízo. Confessando seus pecados e nunca deixando eles, um dia a porta vai se fechar e tarde será. Te restará apenas o tormento. Por isso, arrependa-se e não pereça. Convertam-se dos maus caminhos e não venham a perecer em vossos pecados, em vossos caminhos de impiedade. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam, pois, apagados os vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Está sendo anunciado nessa manhã o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho de Jesus Cristo não tem como propósito agrupar pessoas de uma denominação religiosa. O Evangelho de Jesus Cristo tem como intuito trazer arrependimento ao coração e fazer as pessoas enxergar o único caminho que conduz à salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Disse Jesus: sou o caminho, verdade, a vida, ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho, pregar para todos. E o caminho é estreito, porta é apertada, poucos são os que entram por esse caminho. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, pois serão bem-aventurados, serão mais do que felizes. A paz, meu irmão, mais do que felizes serão aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. O dia do Senhor vem se aproximando. Eis que o grande dia do Senhor está próximo, está perto, aproxima-se muito o grande dia do Senhor. Assim disse o profeta Sofonias. Profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14. Está perto, aproxima-se muito
o dia do Senhor. Já parou para pensar que dia é esse? Você já parou para refletir qual é o tempo do dia do Senhor? Você já parou para refletir que importante dia é esse, o grande dia do Senhor? O dia do Senhor é marcado com angústia, desolação, dia de alvoroço, dia de destruição para aqueles que não temem ao nome do Senhor, para aqueles que na verdade não se sujeitam a Deus como seu Senhor. Dia de dessas trevas, dia de desolação, dia de alvoroço, dia de angústia, mas para aqueles que temem o nome do Senhor, sol da justiça será. Quem é o sol da justiça? É Jesus. É Jesus Cristo. É Ele que é o sol da justiça para os que temem a Deus. Somente os que temem ao Senhor verão o sol da justiça se pondo em seu caminho. Mas para aqueles que não têm temido o nome do Senhor, sobre eles permanece a ira. A Bíblia fala que permanece sobre eles a ira. Aqueles que não temem ao Senhor, sobre eles permanece a ira de Deus. Por isso se arrependam. O intuito do Evangelho é anunciar ao homem arrependimento, remissão dos pecados. Foi isso que Jesus falou em Marcos 16, versículo 17. Que em seu nome pregasse arrependimento, remissão dos pecados. E é isso que está sendo anunciado. Arrependam-se, porque o salário do pecado é a morte. Arrependam-se, porque o machado está posto à raiz da árvore. Arrependam-se, porque o tempo está se esgotando. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada pela raiz. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz, será lançada no fogo. A Bíblia fala que em sua mão Jesus tem uma pá de sorte que não deixará sobrar nem raiz e nem ramo. Com a pá na mão, Jesus ele arrancará pela raiz, não deixará sobrar nem sequer os seus ramos. Mas para aqueles que temem ao nome do Senhor, Jesus será o sol da justiça. O sol da justiça é Jesus Cristo, a qual, assim, para aqueles que temem ao nome do Senhor, para aqueles que na verdade se sujeitam a Deus. Esse João Batista que a Bíblia fala, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor, assim anunciava aos homens uma só mensagem, e a mensagem não é vitória, conquista, prosperidade, mas sim arrependimento, conversão. Olha, que geração louca por prosperidade, que geração louca por mensagem de motivação, uma geração que credibiliza pontos evangélicos, mas não aceitam a palavra do Evangelho que está escrita desde que Jesus foi crucificado. A Bíblia foi um livro que, no decorrer do tempo, sendo ajuntada a pouco, e assim houve muito derramamento de sangue para que essa palavra fosse ajuntada e chegasse hoje ao nosso ouvido, à nossa mão, para que hoje as pessoas elas não venham ter prazer e nem sequer venham fazer questão da palavra de Deus. Uma geração que na verdade procura coaches, querem motivação, elas querem um apresentador de palco que fazem elas se estremecerem, se sentirem emocionadas e motivadas. Mas esse João Batista não era um homem que fazia as pessoas se motivarem, não fazia as pessoas se emocionarem, se estremecerem, chorarem, mas antes a sua mensagem, ela produzia temor, ela produzia conversão. Se uma mensagem não produz no coração do homem temor, se uma mensagem não produz no coração do homem arrependimento e transformação, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho, porque o Evangelho é o
poder de Deus para salvar aquele que crê. Se alguém anuncia outra mensagem, além desta, a qual Jesus Cristo anunciou, esse é anátema. Se alguém prega outro evangelho diferente desse, a qual Jesus Cristo anunciou, é anátema. Sabe o que significa anátema? Anátema significa maldito. E sabe o que é um evangelho maldito? É um evangelho totalmente distorcido e torcido, totalmente oposto do qual Jesus, os apóstolos, os mensageiros de Deus anunciaram. E nós estamos vivendo essa geração em que torce a palavra de Deus para os seus preceitos e para as suas vontades, que adaptam a palavra de Deus à sua forma, ao seu bel prazer, para que não possam ter em seu coração arrependimento, conversão. Mas eis que o dia se aproxima. Sabe o que a Bíblia fala? Aquele grande dia que se aproxima, o dia do Senhor, será o dia do juízo, aonde os homens prestarão conta diante de Deus. O livro de Apocalipse diz que ai daqueles que acrescentarem a esta palavra, ai daqueles que tirarem parte desta palavra, ou seja, ai da geração que tem pervertido a palavra de Deus. Ai desta geração que tem trocado a verdade pela mentira. Ai dos homens que têm deixado os preceitos do Senhor para seguirem a caminhos vãos e de perdição. Pois se arrependam, pois o tempo está se aproximando, moradores. Se arrependam, pois o tempo está se aproximando, cidade de Goiânia, moradores da terra. O tempo está se esgotando, o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. A voz do dia do Senhor será um dia, a qual a Bíblia fala em Sofonias capítulo 1, dia de desolação, de angústia, densas trevas. Mas para os que temem ao nome do Senhor, em Malaquias capítulo 4 diz que surgirá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a luz do mundo. Quem caminhar em luz jamais andará em trevas. Ou seja, quem caminha com Jesus Cristo não está em trevas, mas passou para a vida. Anda em luz e não em trevas. Caminha com Cristo e não em trevas. Caminha em Jesus Cristo, não em adultério. Caminha com Jesus Cristo, não em embriaguez, não em bebedeiras. Caminha com Jesus Cristo, não em feitiçaria, não em idolatria. Não, mas antes que em vosso meio não venham ser encontrados caminhos como esses, mas antes haja arrependimento e conversão dos pecados. É isso que Jesus anuncia, que arrependam-se, porque certamente de igual modo perecerão os quais não se arrependendo. O mundo tem suas religiões, mas o que nós devemos respeitar, senão a Deus? Deus não respeita a pessoa dos ímpios. Deus não respeita a pessoa dos homens soberbos. Mas antes a Bíblia fala no livro de Salmos que bem-aventurado o varão que não respeita os ímpios, mas antes teme ao Senhor. Mais do que felizes os homens que não colocam respeito na impiedade, mas respeitam e temem ao Senhor. Temei ao Senhor, dá-lhe glória, porque é chegada a hora. Assim está escrito em Apocalipse. Temei ao Senhor, dá-lhe glória, pois é chegada a hora. A quem que você deve temer? Deus. Por quê? Porque Ele tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. A esse devemos temer. Sim, porque depois de lançar a alma no inferno, no último dia vão ressuscitar e ser lançado o corpo no inferno também. Aos quais, na verdade, de forma ímpia, caminham, aos quais, distante de Deus, estão vivendo como se, na verdade, Deus não fosse trazer sobre o seu erro o castigo. Mas certamente disso deixou certeza Deus. Deus ele não julga ninguém. Deus deixou certeza que esse dia acontecerá o juízo. Mas Deus não castiga ninguém. A Bíblia fala que Deus castiga o filho que ama, açoita e corrige.
Mas para vocês que estão sem correção, resta o juízo, a condenação. Por isso, hoje é anunciado o Evangelho do Reino de Deus, porque o tempo da misericórdia do Senhor ainda se estende por mais um pouco de tempo. O tempo da misericórdia do Senhor se estendeu por mais um pouco de tempo, mas até que você chegue do outro lado da eternidade. A Bíblia fala assim: o homem está ordenado morrer uma única vez, e vindo após a morte e juízo. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, está escrito: Deus ordenou que o homem morra uma única vez, e vindo então após a morte o juízo. Você estará diante do justo juiz, e o que você tem apresentado diante de Deus te trará salvação ou condenação. Todos estarão diante do justo juiz, e o que tem se praticado diante de Deus, o que tem vivido diante do Senhor dos Exércitos, porque todos comparecerão diante do Senhor para prestarem conta de seus maus caminhos. Todos comparecerão diante de Deus para prestação de contas de suas ações. Todas as ações ímpias serão julgadas e condenadas. Mas aqueles que temem o nome do Senhor, Jesus trará debaixo de suas asas descanso, repouso. Para aqueles que temem o nome do Senhor, Jesus trará o acesso à vida eterna, à salvação, à vida com abundância. O tempo está se aproximando, cidade de Goiânia, moradores, o tempo está se esgotando. Eis que o grande dia do Senhor vem, ardendo como chama de fogo, assim disse Malaquias, no capítulo 4. Ardendo como chamas de fogo, eis que o dia do Senhor, ele vem. O dia do Senhor, ele vem. O dia do Senhor virá como chama de fogo. O dia do Senhor virá como um juiz, como um alarido às gerações ímpias, às nações que não se arrependem, às nações que não se convertem, que não deixam a impiedade. Moradores, deixa a feitiçaria. Deixe a feitiçaria. Os Jesus são espíritos enganadores. Não são santos enviados por Deus. Deus enviou santos em forma de homens, pessoas. Veja 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis que vocês, os santos, vocês julgarão o mundo, e se vocês, os santos, se acham indignos de julgar as coisas pertencentes a esta vida, o que dirá julgar aos anjos? Santo não é santo não é Aparecida, santo não é João. Isso são os santos feitos de barro, feitos pela mão do homem. São os falsos santos. Os santos verdadeiros de Deus são homens que, na verdade, converteram-se, nasceram da água e do Espírito, tornaram-se nova criatura em Jesus Cristo. Deus não faz santo de barro, Deus não faz santo de pedra. Quem faz são os homens. E Deus não manda que se faça um santo de barro, um santo feito de madeira, um santo feito de plástico, de pedra, um santo mais acessível para você levar para casa. Jesus não manda fazer um santo mais caro para aqueles que têm mais dinheiro, um santo acessível, mais barato para quem tem menos dinheiro. Mas o Senhor Jesus diz a você e a mim: sejam vocês santos, vocês sejam santos em toda a vossa forma de viver, sejam santos diante do Senhor. Santificar o corpo, a alma, o espírito, até o dia do Senhor. Por isso que Deus não manda você comprar um santo e levar para sua casa. A Bíblia fala que aquele que tem uma imagem de escultura, na sua casa ele tem uma maldição. Aonde ele colocar, aquele lugar se tornará maldito. As pessoas parecem que estão pensando que elas estão abençoando a sua casa, colocando imagem de escultura ali em cima de um altar, em cima de alguma coisa. Mas o que as pessoas não sabem, o que você não sabe, é que uma imagem de escultura, ela em si mesma já é uma maldição. E quando você colocar ela em algum lugar, aquele lugar se torna maldito também. Porque por trás delas existe um espírito de luxúria que leva as pessoas ao erro, leva as pessoas ao caminho de
depravação, ao caminho de idolatria, e assim estão as pessoas, mas porém bem-aventurados sejam mais do que feliz é a nação cuja qual Deus é o seu Senhor. Mais do que feliz é a nação cuja qual não adora a Rainha do céu, mas adora o Senhor. Mais do que feliz é a nação em cuja qual não faz Jesus como se fosse o seu Deus, mas antes adora o Senhor. Bem-aventurada é a nação cuja qual Deus é o seu Senhor. Até dizem que Deus é o Senhor, mas quem é a padroeira do Brasil? Não é a Maria? Não é a Aparecida? Então Deus não é o Senhor desse país. Quem é a padroeira desse país? Certamente não é Deus, porque Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, conhecido como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele que é o Senhor daqueles que seguem. Ele que é o Senhor da nação, a qual verdadeiramente se sujeita a Ele. Porém, há muitas pessoas que não se sujeitam a esse Senhor. O que adianta falar que Deus é o Senhor e levantar uma imagem de cultura e falar que Ele é a padroeira do Brasil? O que adianta chamar Deus de Senhor e no carnaval levar o Jesus para cima e para baixo, desfilar com Satanás, aquela imagem do diabo, sendo que Deus não está sendo o Senhor dessa nação. Essa nação está entregue ao diabo, essa nação está entregue aos demônios, essa geração adora demônios, essa geração adora espíritos enganadores, entidades malignas. O carnaval é uma festa consagrada a Satanás. Abrem portais e portais para demônios e fala que essa nação é do Senhor. O Brasil não é do Senhor Jesus, mas deveria ser. Embora fala que Deus é o seu Senhor, o Brasil não tem sido do Senhor Jesus, mas deveria ser. Deveria adorar o Senhor como sendo Deus. E não é justo, não entidades malignas, não há espíritos enganadores, não há santos feitiços, porque Deus fala, não se prostrará diante de uma imagem de escultura, mas não somente se prostram diante de uma imagem de escultura, mas como fazem a imagem do diabo, como fazem a imagem de Exu, como fazem a imagem de Iemanjá. O país é laico, mas Deus ele não tolera a idolatria, a feitiçaria. O país ele tolera tudo, mas Deus não tolera a feitiçaria. Deus anuncia aos homens que deixem os seus ídolos, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. O país ele adora tudo que quer, as pessoas adoram, todas as entidades que querem, adoram até o diabo, mas Deus fala, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Olha que vergonha, o culto a Satanás a céu aberto, a ar livre. O culto a Satanás regado de muita orgia, regado de muita homossexualidade, de muita depravação e com cachaça. Olha que grande vergonha o que esse mundo tem cultivado. É uma vergonha ser conhecido o país do carnaval. Não é o país em que Deus é o seu Senhor, mas bem-aventurado antes é a nação cujo Deus é o seu Senhor. Goiânia deveria ser de Jesus, o Brasil deveria ser de Jesus, mas é dos Exus, é dos santos mortos, é dos espíritos das entidades caídas. Do Senhor Jesus é aqueles que fazem a vontade dele. Do Senhor Jesus Cristo é aqueles que se sujeitam a Deus. A nação que é de Deus, ela faz a vontade de Deus, ela não desfila com o diabo e seu modo. A geração que é de Deus, ela não coloca uma estátua dentro da sua casa, porque Deus, Ele abomina que se faça imagem do que está no céu, do que há na terra. Lê no capítulo 20, os 10 mandamentos de Deus não está podre não foi abrogado não, mas se cumprem em Jesus Cristo. Se cumprem em Jesus Cristo todos os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses, não prostrarás diante das imagens de escultura, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse é Deus, tirou do Egito o povo da idolatria.
embora o povo sempre quis voltar à idolatria. E a Bíblia fala que aqueles que gostam de voltar a cometer as mesmas tolices são como um cão que voltou a revolver no seu próprio vômito. Aqueles que gostam de voltar a cometer as suas abominações, as suas idolatrias, as suas bebedeiras, as suas feitiçarias, os seus orgulhos, os seus orgias, são comparados como um cão que volta ao seu próprio vômito. Assim são os que voltam a cometer as mesmas tolices, os mesmos erros, os mesmos caminhos de impiedade. Cidade de Goiânia, se arrependa. Moradores da terra, se arrependam. O grande dia do Senhor está perto. O grande dia do Senhor está perto. Aproximam muito a voz do dia do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o dia do Senhor, ele está próximo. O dia está se aproximando. Preparai o caminho para o Senhor. Não foi assim que João disse, João Batista disse a quem? Aos que se encontrariam com Jesus. Prepara o caminho para quem? O Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Ele é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? É aquele a quem você serve. É aquele que, através de sua incontinência, você rejeita. Ou através de sua fidelidade, você o aceita, o recebe como Senhor. Quem tem sido o Senhor dessa nação? Quem tem sido o Deus que essa nação tem adorado? Quem tem sido o Deus em que essa nação tem obedecido e se sujeitado? Segundo a Bíblia fala, há muitos senhores, com letra minúscula, mas existem. O diabo se citou um Senhor, o Senhor do carnaval, o Senhor da depravação, o Senhor da idolatria, o Senhor da feitiçaria, da embriaguez. Essa cultura maligna, essa cultura satânica, uma tradição que é um verdadeiro culto a Satanás ao ar livre, a céu aberto, uma verdadeira Sodoma e Gomorra a céu aberto. Olha, o machado já está posto à raiz das árvores. O machado já está à raiz das árvores. Brincar com Deus é coisa terrível. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Sabe o que é brincar com Deus? É o que as pessoas fazem. A Deus é meu Senhor, é Deus o Senhor, é Jesus o Senhor, a Deus é bom, mas nada de fidelidade a Deus. Nada de obediência a Deus. Cadê o Senhor que você chama de Senhor? Você chamar Jesus de Senhor e continuar prestando continência a Satanás, Jesus não é o seu Senhor. Você chamar Jesus de Senhor e continuar cometendo coisas abomináveis diante de Deus, Jesus não é o seu Senhor. Jesus fala assim, se eu sou o Senhor, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus é o Senhor daqueles que fazem o que Ele manda. Mas aqueles que não obedecem Jesus, Jesus é o Senhor, porque o seu Senhor já é Satanás. Jesus é Senhor daqueles que se sujeitam a Ele, mas aqueles que não fazem a vontade de Deus, já estão se sujeitando ao maligno. Jesus falou assim, vocês têm como pai o diabo. Se vocês certamente me amassem, obedeceriam às minhas palavras. Abraão se exultou, se alegrou de ouvir as minhas palavras. Mas vocês têm como pai Satanás, porque a ele obedecem, a ele praticam as suas ações. Mas bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro é a palavra de Deus, este livro é a Bíblia Sagrada, onde o Senhor Deus, Ele tem falado com o homem, e que muitas vezes, de muitas formas, muitas ocasiões o Senhor Deus tem falado com o homem. Mas quem deu crédito? Quem deu crédito? E a quem manifestou o braço forte do Senhor? Porque subindo foi como um renovo, como raiz de uma terra seca. Jesus foi subindo como um renovo. E as raízes secas, Jesus, Ele colocou vida.
ele vivificou. Não seja uma raiz seca. Não seja uma árvore sem fruto para Deus. Mas antes venham produzir frutos dignos de arrependimento para Deus. Não seja mais um ser humano, mais uma pessoa ocupando espaço inutilmente na terra. Mas antes glorifique a Deus. Honra a Deus através de suas ações, através de sua conduta, através de sua forma de viver. Que Deus seja honrado e glorificado. Não seja mais uma árvore infrutífera ocupando espaço inutilmente na terra. Mas antes produzam frutos dignos de arrependimento para Deus. Porque toda árvore que não produzir bom fruto, ela cortará, será cortada pela raiz, será lançada no fogo, aonde haverá pranto, aonde haverá choro, aonde haverá ranger de dentes. Pois a árvore não pode ocupar espaço inutilmente. Lembra a figueira que Jesus amaldiçoou? Jesus falou, o porquê que essa figueira ela ocupa espaço ainda inutilmente? Cortai-a. Sabe aquela figueira que Jesus foi procurar fruto nela e não achou fruto nela? Jesus falou o quê? Que ela não produza mais fruto e aquela figueira se secou. Sabe o que aconteceu com ela? Foi cortada pela raiz e lançada no fogo. É o que Jesus ele diz para nós. Produza frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Se não houver fruto, vai ser cortado pela raiz. Sabe o que é a raiz? É a alma. Sabe o que é cortar pela raiz? É a alma ela sai do corpo e ser lançada no inferno. Porque depois dali será pranto e ranger de dentes. Produza fruto para Deus, cidade de Goiânia. Deixa a idolatria, cidade de Goiânia. Deixa a feitiçaria, os moradores da terra. Deixa a embriaguez. Deixa a hipocrisia dos vossos corações. Deixe enquanto ainda há tempo. Não sejam fariseus, religiosos, que na verdade clamam a Deus, falam de Deus, mas não obedecem a Deus. Não sejam fariseus, hipócritas, mas antes produzam frutos dignos de arrependimento. Religioso tem demais na terra, tem demais, está ocupando espaço inutilmente. O que falta são frutos que glorifiquem a Deus, o que falta são fidelidade, ações e que na verdade mostram a quem você tem servido. Se nós não produzimos frutos para Deus, seremos cortados pela raiz, seremos lançados no inferno, onde pranto haverá e choro e ranger de dentes para todo sempre. Arrependam-se, não pereçam. Vendo aquela multidão, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João batizava em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Sabe o que ele dizia para aquela multidão? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Era isso que João dizia. Aquelas pessoas de coração de duplo ânimo, aquelas pessoas de coração endurecido, aquelas pessoas que queriam seguir a Deus e continuam ainda prestando culto aos Baalins, aos Astarotes, às entidades malignas, a essas entidades que na verdade o povo cultua até hoje. Só mudou o nome. Só mudaram os nomes. O povo até hoje continua cultivando essas mesmas entidades, cultuando a Baalins e Astarotes. Quem são esses Baalins e Astarotes se não demônios? Em nome de Jesus, em nome de Iemanjá, em nome de isso e daquilo, mas na verdade são tudo espíritos enganadores. Jesus é o Senhor daqueles que se sujeitam a Ele, mas aqueles que não se sujeitam a Ele, permanece sobre ele a ira de Deus, permanece sobre ele o castigo. Por isso é anunciado a todos que estão debaixo dos céus e sobre a terra que se arrependam, porque certamente todos prestarão contas diante de Deus e terão que comparecer diante de Jesus Cristo para prestar contas e receber
o seu pago, salvação, condenação será o seu pago, vida eterna, abundante ou vida eterna, castigo eterno será a recompensa. Jesus, ele está às portas. O convite não é para você se tornar mais um religioso nesse mundo. O convite não é para você frequentar um culto nessa noite mais próximo da sua casa. O convite de Jesus é para que se arrependam. Na verdade, esse era o convite de Jesus desde o princípio. Convidar os homens ao arrependimento e à conversão dos seus pecados. Jesus não convidou as pessoas para se tornarem judeus, mas Jesus, na verdade, ele expôs a hipocrisia dos judeus, ele confrontou a hipocrisia dessa religião, a qual até hoje continua sendo cultivada e sendo idolatrada. Jesus não fez um convite para se tornar mais um religioso na face da terra, criatura, porque senão Jesus não teria confrontado os fariseus, chamando eles de hipócritas. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 7, hipócritas, Isaías profetizou a respeito de vocês. Jesus não teria chamado a mulher cananeia a se arrepender. Jesus não teria chamado os samaritanos, saduceus a se arrepender se Jesus fosse mais um tolerante religioso, um homem em que na verdade apoia religiões. Ele seria mais um divisor, seria mais um dos que causa divisões. Mas a Bíblia fala que o espírito que causa divisões é um espírito sensual, é o espírito que vem do maligno. Isso mesmo. Deus não saiu pelo mundo afora fundando religiões, abrindo mais religiões. O diabo, ele criou, igual na Torre de Babel, uma grande confusão, uma grande mistura, uma grande confusão. Aí Deus mostrou para esse povo: é isso que vocês querem, então a partir de hoje as línguas também vão ser confundidas. Aí Deus confundiu as línguas de maneira que nenhum podiam se comunicar um com os outros. Lá na Torre de Babel, Deus criou vários idiomas, onde eram tantas pessoas, mas nenhum entendia o outro. Aí como que eles conseguiriam continuar construindo a Torre de Babel se eles não conseguiam se comunicar mais? Se ambos falavam e não entendiam o idioma que os outros falavam. Aí a Torre de Babel, ela foi a queda. Deus destruiu a Torre de Babel. As confusões das nações estão destruindo ela. As confusões das pessoas estão destruindo a sua própria alma diante do Senhor. Não há confusão. O espírito de confusão vem de Satanás, mas Deus, nele está o sim ou não. Deus, nele está a certeza e não há incerteza. Não existe o talvez em Deus, mas em Deus existe o sim, o não, a certeza firme. João pregava arrependimento, dizia àquelas pessoas: quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Ou seja, é possível porventura você fugir da ira de Deus, criatura? Como que você consegue escapar da ira de Deus? Babilônia não conseguiu escapar da ira de Deus. Constrói uma arca, constrói uma grande torre e coloca o nome dela de Babel e fala que essa torre ela chegaria a arranhar os céus. Mas quem destruiu aquela torre foi Deus. Eles não conseguiram fugir da ira de Deus, porque eles pensaram que Deus destruindo a geração de Noé, ele poderia tentar destruir de novo a terra, mas eles pensaram que construindo uma torre de Babel, eles conseguiriam fugir da ira de Deus. Sabe o que significa? Não tem como você fugir da ira de Deus. Se você for para o mais alto céu, lá está Deus. Se você for ao mais profundo abismo, lá está Deus. Ao mais profundo do mar, lá está Deus. Se você for para qualquer lado, lá está Deus. Então não tem como fugir da ira de Deus. Não é possível fugir da ira de Deus. Mas antes arrependam-se. Mas antes haja arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que apagados sejam os pecados e venha o tempo do refrigério por meio de Jesus Cristo. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão.
Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não presumam de vós mesmos. Eu já tenho Deus. Eu creio em Deus. Eu tenho uma religião. Eu não faço mal ao próximo. Eu sou uma boa pessoa. Cuidais que são menos pecadores do que os outros homens, que na verdade nada dessas coisas praticam. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que Jesus declarou. Quando Deus declarou o juízo da torre do povo galileu, caindo na torre de Siloé, matou 18 homens, por quê? Porque aqueles homens certamente receberam o castigo, receberam a recompensa pelo seu erro. Aí os judeus pensaram, Deus então nos vê como homens mais merecedores, porque não fomos destruídos. Os judeus sempre se acharam mais dignos e mais merecedores, e sendo os mais indignos e menos merecedores, sempre se acharam ser os mais santos e de santidade não tendo nada. Assim são os religiosos, assim são os homens religiosos, os mais vazios de Deus, os mais distantes de Deus, os mais indignos de Deus, e assim achando-se mais santos, mais dignos, menos pecadores, mas de igual modo Jesus falou que assim perecerão e padecerão um castigo se não arrependerem. Jesus falou, cuidais que vocês são menos pecadores, pois certamente não se arrependerem, padecerão da mesma forma e da mesma maneira serão castigados. Olha, o tempo está se esgotando, o tempo está se encurtando. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, porque o tempo está próximo. O tempo está muito próximo. Eis que o grande dia vem ardendo como chama de fogo. O João Batista ele falou acerca do juízo do Senhor, falando assim, agora está posto o machado da raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Quem é essa árvore? Somos nós. Você é uma árvore que produz fruto para Deus? Ou você é uma árvore que não produz fruto para Deus? Você é uma árvore que produz fruto que glorifica a Deus? Ou você é uma árvore frutífera que não produz fruto que glorifica a Deus? O que você tem produzido são frutos que na verdade glorificam a Deus? Ou são frutos que na verdade envergonham e desonram ao Senhor Deus? Porque toda árvore que não produzir fruto bom, digno diante do Senhor, será cortada pela raiz e lançada no fogo. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, não presumais de vós mesmos. Porque Deus pode suscitar, né, filhos até mesmo através de pedra. O que dirá Deus não pode fazer homens dignos, homens malfeitores, homens ímpios, homens imorais, homens homicidas, homens idosos. Deus pode fazer ser um vaso de honra. Deus pode se tornar uma nova criatura a fim de se tornar um vaso de honra para a mão de Deus. Porque Deus é o oleiro. Ele é o verdadeiro oleiro. É Ele que molda e dá a verdadeira forma, para que assim, diante do Senhor, possamos ser vasos de honra e não para desonra. É verdade, eu digo a vocês, eu batizo com água, disse João, batizou com água, mas vem aquele. Verdade, eu vos digo que batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele após mim, e mais poderoso do que eu ele é. João estava falando de Jesus e cujas as sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. João falou da pessoa de Jesus. João não se achava digno de tirar a sandália de Jesus, porque Deus designou que João batizaria Jesus, mas João nem
achava digno de tirar a sandália de Jesus. Hoje as pessoas, elas não têm mais um temor semelhante a esse. Elas não têm temor. João, quem era o João? João era um homem que na verdade entregou a sua vida a Deus de forma completa. Era um homem que vivia o centro da vontade de Deus e ainda assim não se sentia digno de tirar a sandália de Jesus para mergulhar ele no batismo. Mas olha, hoje as pessoas, elas cometem adultério, elas continuam lá em cima do altar pregando, elas não têm mais temor. Acabou-se o temor, se esfriou o amor para com Deus. João não queria tirar a sandália. Olha que João era um homem cheio de Deus. Agora hoje, em cima dos altares, as pessoas estão manchadas de iniquidade, pregando heresia, em cima de ganância, vivendo em adultério. Cadê o temor desses homens? Eles estão se esquecendo que o Deus do passado que trouxe castigo ao povo ímpio também trará a esses mesmos obreiros fraudulentos. Eles estão se esquecendo que Deus trará sobre eles a sua recompensa do seu erro. Deus não mudou em nenhum momento. As pessoas se corromperam e se esqueceram de acompanhar a Deus. Se esqueceram de temer a Deus. Se esqueceram de, na verdade, se moldar segundo a vontade de Deus. Estão se moldando segundo o mundo. O mundo não tem mais temor de Deus. Digo o mundo. Não digo todas as pessoas, mas o mundo. O mundo deixou de temer a pessoa do Senhor. Mas a Bíblia fala, tema ao Senhor, dá-lhe glória. João disse que não era digno de batizar Jesus, mas tinha que se cumprir a palavra. Isso era apenas uma humildade aparente, não era. João, na verdade, sentiu um temor em seu coração profundo. Estava diante do Senhor, o Messias, o Cristo prometido, o Salvador. Mas João, ele se dirige com um coração cheio de temor, que não era digno de batizar Jesus. Mas mesmo assim cumpriu aquilo que Deus prediz, que Jesus teria que ser sujeito ao batismo. Hoje as pessoas já desde pequeno, desde criança, elas são submetidas a isso. Aí elas mergulham na água, falam que é o batismo, o padre fala que essa criança foi batizada, mas na verdade Jesus, aos 31 anos foi batizado, aos 33 anos Jesus, ele dá início àquilo que Deus falou. Se a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo, ela não tem sujeição a fazer aquilo, ela não tem que fazer aquilo que Deus falou. O batismo, segundo Jesus falou, é para arrependimento dos pecados. Eu te pergunto, cadê o pecado de uma criança de 6 anos, de 4 anos, 3 anos, 5 anos? Cadê o pecado de uma criança? Na verdade não há pecado, não existe pecado em uma criança na qual ainda não tem consciência entre o bem e o mal, não conhece o que é certo e o que é errado. Não há diante do Senhor cobrança alguma. Não há necessidade de arrependimento e logo não há necessidade de batismo. João batizou Jesus consciente. Jesus não era pecador, mas se submeteu ao batismo. O batismo era para os pecadores, mas Jesus, não sendo pecador, se sujeitou ao batismo. E sabe por quê? Porque tinha que cumprir a justiça de Deus. Tinha que se cumprir aquilo que predito estava na palavra de Deus. E se cumpriu ou não a palavra de Deus? Certamente tudo que estava predito na palavra de Deus, sim, se cumpriu. Se cumpriu para que Jesus pudesse vir ao mundo e salvar o mundo. E Jesus fez o que tinha que ter sido feito e disse: está consumado. Consumou na cruz o que homem nenhum poderia fazer. Consumou na cruz o que nenhuma criatura tem poder para fazer. Jesus, ele consumou a salvação. Jesus consumou a vida eterna. Olha o que João ele diz. Em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. De quem que João estava dizendo?
João estava dizendo da pessoa de Jesus. Ele disse assim, na sua mão tem uma pá. Quem tem a mão? Uma pá na mão, senão Jesus. Aí João fala, essa pá, ele recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que se apagará. Você já deve ter ouvido a parábola do joio e do trigo. E a parábola do joio e do trigo representa justamente o juízo de Deus. A parábola do joio e do trigo, ela representa justamente o dia em que Deus ele vai separar aquele que serve, aquele que não serve, aquele que na verdade são sujeitos a Deus, os que não são. O trigo é o produto em que Deus vai colher para o seu celeiro, para guardar, ou seja, aqueles que produzem fruto para Deus serão colhidos para salvação, para serem guardados, salvos. Mas a palha do joio se queimará, e a Bíblia fala que nunca se apagará, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca é eternidade. Nunca se refere a algo que nunca chega ao fim. E a Bíblia fala que esse joio, essa palha, a qual será queimada, nunca se apagará. Jesus está falando da eternidade. E Jesus está se referindo a um castigo eterno aos que, na verdade, são homens infrutíferos, são raízes secas, raízes da maldade, raízes da depravação, raízes de adultério, raízes de feitiçaria, raízes de bebedeiras, raízes da mentira, raízes do orgulho, raízes da avareza, da soberba e da feitiçaria. Essas raízes serão cortadas pela raiz, essas raízes serão cortadas, não deixará Jesus sobrar nem ramo, de sorte que os lançará no fogo, e ali será, segundo a Bíblia, fogo que nunca se apagará. Crê na palavra. Até quando as pessoas vão falar que a palavra de Deus não é tão importante quanto as religiões ou quanto as coisas que, na verdade, elas colocam como relevantes. Mas a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Deus salva pelo Evangelho as pessoas que verdadeiramente creem. E as pessoas que verdadeiramente creem, elas praticam a palavra de Deus. As pessoas que verdadeiramente creem na palavra de Deus, elas praticam o que está escrito. Por isso nós já sabemos, estamos vivendo um tempo de grande incredulidade. Por isso nós sabemos que já estamos vivendo um tempo de grande incredulidade, onde as pessoas trocaram a verdade pela mentira, trocaram o conhecimento de Deus pela iniquidade, pelo que nós já sabemos que é a última hora. Mudaram a verdade de Deus e a mentira, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. O próprio Criador, que é bendito, as pessoas não honraram, mas antes desonraram ao Senhor. Mesmo conhecendo a Deus, não o honraram como Deus. Mas antes em seus discursos de Deus forneceram, mesmo conhecendo a Deus, não honraram ao Senhor como Deus. Pois aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ouvem sempre, mas na verdade nunca aprendem, porque nunca guardam a palavra de Deus em seu coração. Escondi tuas palavras na tábua do meu coração. Assim que disse o salmista Davi. Escondi tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar mais contra ti, ó Deus. Mas as pessoas aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque ouvindo não fazem questão,
E ouvindo é como se na verdade, nada do que está ouvindo devesse ser levado em consideração. Leva em consideração os seus pecados, porque eles serão condenados. Juntamente com os que os praticam serão consumados os seus pecados. Levam em consideração que precisam se arrepender, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a condenação. Arrependam-se, porque senão certamente perecerão de igual modo. De igual modo aconteceu com Sodoma e Gomorra. Se arrependam, porque certamente perecerão de igual modo aconteceu com a geração de Noé. Arrependam-se e não pereçam. Arrependam para que não venham perecer. Arrependam e não pereçam, pois o salário do pecado, a morte, é dom gratuito de Deus, é a vida por meio de Jesus Cristo. É o que está sendo anunciado nesse exato momento, nessa oportuna ocasião. O que está sendo anunciado é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus é boas novas para aqueles que na verdade crêem, para aqueles que na verdade praticam. Mas o Evangelho do Reino de Deus tem as más novas para aqueles que não seguem, ou seja, são rebeldes. Quais são as más novas para aqueles que não seguem Jesus? O castigo eterno. As más novas para os adúlteros, para os feiticeiros, idólatras, beberrões, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui tem más novas e boas novas. Boas novas, Jesus anuncia aqueles que recebem a sua palavra. E as boas novas é a salvação, é que o reino de Deus é chegado. E aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que até o fim perseverar, esse será salvo. São boas novas. A perseverança no pecado até o fim, ela gera morte. A perseverança no pecado até o fim, ela gera condenação, ela consuma o salário do pecado, a qual é a morte. Isso é uma má nova. Isso é uma má notícia. Na verdade, uma péssima, terrível notícia é você saber que no fim da caminhada, todos os seus pecados não confessados, não deixados, te trarão o peso da condenação, trazendo um castigo que nunca cessa, um castigo que é eterno. Por isso Jesus fala, se não arrependerdes, de igual modo perecerão. Foi isso que Jesus falou lá no livro de Lucas ao povo judeu. Ao povo judeu, porque eles acharam-se mais santos que os galileus. Aí as pessoas olham com um olhar de repúdio, de desprezo. Ah, quem que é este homem para dizer tal coisa? Quem é? Nada mais que um servo de Jesus Cristo, transformado em Jesus Cristo, nascido de novo, há mais ou menos uns 9 anos atrás, tirado de uma vida de depravação, de uma vida difícil, uma vida totalmente distante de Deus. É isso que Jesus ele faz.